Oi, oi. Opa, agora sim. Meu nome é Tatiana Dias, eu sou editora do site da revista Galileu. E eu resolvi trazer esse tema para cá hoje porque, há 3 anos, privacidade era um tema secundário. Ninguém falava muito de privacidade, né? A gente sempre usou Google e Facebook largamente e nunca se preocupou muito com privacidade. Nem a gente, nem os governos e nem as empresas levavam esse tema tão a sério. Agora, porém, o tema chegou até a Assembleia Geral da ONU. A Dilma Rousseff acabou de fazer um discurso lá, bastante duro em relação aos escândalos de espionagem dos Estados Unidos. Esse tema tem crescido pra caramba e tem levantado um monte de discussões sobre novas políticas públicas e novas maneiras de regular isso, tanto no Brasil quanto no mundo. E, por isso, eu chamei a Camila Marques, que é da Artigo 19, uma ONG internacional que luta por liberdade de expressão, defesa dos direitos individuais, e o Rafael Zanata, que é do Núcleo de Direito e Sociedade da USP e também da GV, para falar sobre, enfim, o que a gente faz em relação à privacidade, quanto esses escândalos impactam a gente e como os governos vão mudar a maneira como eles regulam isso, o que muda daqui para frente. Então, a Camila vai começar a apresentação dela agora. Bom, gente, vocês escutam assim ou está meio baixo? Não, vai chegar. Como é? Bom. Bom, eu vou falar de pé, porque eu preciso mexer aqui na apresentação. Mas, primeiro, boa tarde a todos. Obrigada, Tatiana, pelo convite. É uma iniciativa realmente muito importante a gente colocar na pauta do dia, assim, pauta importantíssima, as questões de privacidade. E, bom, quando eu estava preparando a minha fala ontem, eu pensei, bom, vou começar, como eu sempre faço, falando dos problemas, né? Os últimos escândalos políticos que aconteceram, vieram à tona. Mas eu pensei, bom, na verdade não. Eu acho que é mais importante, nesse momento, a gente dar ênfase, enfatizar as garantias, nosso direito à privacidade. Então, por isso, eu mudei um pouco a ordem da apresentação. Primeiro, eu vou falar o porquê que a privacidade é importante. Depois, eu vou falar brevemente esses escândalos, né, como que se dá a espionagem no nosso dia a dia, as questões do vigilantismo. E, por fim, eu vou falar como a gente pode se proteger, as leis que existem no Brasil ou não, e quais são as diretrizes normativas internacionais que pautam aí essa questão. Bom, como eu disse, na verdade a Tatiana que disse, Artigo 19 é uma organização que trata de liberdade de expressão. E, bom, muitas pessoas pensam, mas liberdade de expressão não é o oposto de privacidade, né? Não são dois direitos que se opõem, e, na verdade, não. Eu queria deixar muito claro que ambos são direitos humanos, são direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, e eles têm uma interação complexa, né? Mas não é que eles são opostos, mas só para vocês terem uma ideia, muitas vezes a gente precisa de um ambiente privado, a gente precisa ter privacidade para poder formar nossas opiniões e poder se expressar, né? Como, por exemplo, casos de democracia mais frágeis, e no Brasil também, muitas vezes isso acontece, que a gente não pode aí, ventilar nossas opiniões livremente, né? Precisamos do anonimato e de outras questões. E, por fim, sem esses dois direitos não há democracia. Bom, liberdade de expressão está prevista nas cartas internacionais, né? Então, vocês agora descobrem a simbologia do nome do artigo 19. Artigo 19 chama artigo 19 porque a Declaração Universal do Direito do Homem da ONU, ele, no seu artigo 19, fala que a liberdade de expressão é um direito humano. Outros instrumentos internacionais também pautam isso, como o Pacto de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana, a Convenção Europeia. E ambos, né, na verdade, todos eles trazem um conceito de liberdade de expressão que é: liberdade de expressão é o direito de buscar, receber e difundir informações e ideias. E aqui fica claramente uma outra dimensão da liberdade de expressão, que é você ter acesso a informações, né? Você poder receber e buscar informações. Bom, mas a privacidade, que também é um direito, também é reconhecida internacionalmente e também está disposta e prevista em todas essas normativas internacionais aí. Agora, ao contrário da liberdade de expressão, a privacidade ele não tem um conceito único, né? Não tem um conceito exaustivo. E por quê? Porque a privacidade ela pode ser definida de acordo com o contexto ali que a gente vive. Por exemplo, você precisa de privacidade frente aos órgãos públicos, né? Frente ao Estado, as ações do Estado de vigilantismo, mas também precisamos de privacidade na nossa vida privada, né? Também frente à proteção frente a ações de corporações privadas, né? Empresas.
a gente pode pensar como um dos conceitos de privacidade a questão da instrumentalidade, aquilo que eu estava falando inicialmente, que a efetivação de outros direitos humanos necessita da privacidade. A liberdade de expressão é um deles, né? Para se efetivar a liberdade de expressão, você precisa que a privacidade esteja garantida. E também, um ponto muito difícil de se definir a privacidade é a questão da internet, né? Conforme os avanços tecnológicos vão mudando, a questão de privacidade também vai mudando. Ontem tinha um aplicativo que não existia, quer dizer, hoje já tinha um aplicativo que não existia ontem, que muda a nossa questão, nossa visão de privacidade. Bom, como eu estava falando, a internet, na verdade, ela não inaugurou as ameaças à privacidade. Muito antes, os estados já vigiavam, já espionavam as pessoas, né, questões mais pontuais, em outras proporções, mas a internet propiciou a vigilância em massa. E, com isso, a gente percebeu, na verdade, vários casos e vários tipos de espionagem e vigilantismo na nossa sociedade. O primeiro deles, na verdade, não o primeiro, né, mas o que foi mais comentado e que deu ensejo a outras tantas denúncias foi o caso da Agência Nacional de Segurança norte-americana, que o Snowden nos fez, na verdade, um belíssimo trabalho, né, uma ação política muito importante de divulgar como a Agência de Segurança norte-americana vigia as pessoas, né? E aqui fica claro um fator do vigilantismo muito importante, que é a Agência Nacional, ela mantinha convênios com empresas privadas, né, que é o Facebook, Google, Yahoo e tantas outras, e por meio de convênios, essas empresas privadas dispunham os nossos dados pessoais, né, porque ao ter uma conta de e-mail, colocar nossos dados ali no Facebook, tudo fica gravado e a Agência Nacional detinha esses dados através de convênios. Bom, o Facebook, Skype, Google, etc., essas empresas, muitas delas não assumiram. Falaram, não, a gente não disponibiliza os dados dos nossos usuários. A maioria, na verdade, falou que não disponibiliza. Outras falaram que só disponibiliza depois de uma ordem judicial. Mas, cada vez mais, né, cada vez que se solta mais documentos, a gente percebe que não é bem assim, né, que essas empresas realmente soltavam as nossas informações arbitrariamente. Bom, quando a gente fala lá nos Estados Unidos, a gente não pode achar que isso é uma realidade muito distante à nossa, porque, por exemplo, o Brasil, na época dos protestos, deixou bem claro que ele também estava monitorando a rede, né? Quando foi ali em junho, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, soltou uma nota dizendo que estava monitorando as redes sociais. Aí tudo bem, né? Facebook tem espaços abertos de discussão, Twitter também, Instagram, mas o WhatsApp prioritariamente é um espaço de conversas fechadas, né? Então, como que eles estavam fazendo esse tipo de monitoramento? É também por uma base legal ali de informações de dados pessoais. Não, só fazer recentemente também, o Anonymous falou que várias pessoas foram presas e foram investigadas com base em redes sociais. A PF foi lá, investigou as comunidades e os grupos de discussão do Anonymous e outros ativistas relacionados aos protestos e descobriu, foi na casa deles, exigiu a senha deles no Facebook. Quer dizer, não é só a BIM, a mesma polícia já usa espaço virtual para monitorar as pessoas sem nenhum tipo de regulação. Assim, a privacidade já é invadida pela polícia também, não só pela BIM. Não, com certeza, super necessária essa pontuação. E até também o que me fez lembrar, né, quando eu li essa notícia, que nas delegacias, né, aqui de São Paulo, na 7ª e 8ª, que fica aqui pertinho, nos Estados Unidos, o delegado, quando ele prendia as pessoas para averiguação no protesto, ele pedia a senha do Facebook da pessoa, né? Então, aí depois se desenrolou para esse tipo de atividade. Mas, ou seja, aqui eu quero mostrar que o Estado ativamente também brasileiro viola os dados pessoais das pessoas, né? Ficou redundante. Bom, outro exemplo foi a criação dessa Comissão Especial de Investigação de Atos de Vandalismo, né, que eu acredito também que todos vocês ouviram falar, que o Sérgio Cabral tentou instituir, que trazia como uma das suas grandes ilegalidades a permissão que essa comissão pedisse para as operadoras de telefonia e provedores de internet os dados pessoais das pessoas num período curtíssimo de 24 horas e que muitas vezes possibilitava que esses dados não passassem por uma avaliação judicial. Bom, outro caso também que nos mostra que o Estado brasileiro espiona ativamente os seus indivíduos
É o caso da espionagem da Vale, né? A Agência Pública de Jornalismo Investigativo fez essa notícia e demonstrou como que os funcionários da Vale espionavam movimentos sociais, funcionários e os jornalistas. Bom, uma outra maneira também que se dá a espionagem é por meio de convênios, conforme a agência norte-americana fazia, mas aqui no Brasil eu cito o exemplo do convênio que a Justiça Eleitoral fez com o Serasa, né? Nesse caso não era um dado de espionagem, não era o contrário, né? Não era o Estado pedindo dados para empresas privadas, que isso acontece, mas era um convênio que o Serasa iria monetizar os nossos dados pessoais e a Justiça Eleitoral trocou isso, assim, diria até que a preço bem baixo, trocou passar todos os nossos dados pessoais em troca de uns certificados eletrônicos digitais. Bom, e o que eu acho interessante destacar dessa história é que depois a Justiça Eleitoral, né, depois, na verdade, que essa história teve um largo alcance aí na mídia, e só teve alcance porque por causa de todos os acontecimentos internacionais, porque se fosse um ano atrás isso não iria ser pautado da forma que foi pautado, a Justiça Eleitoral falou assim, realmente eu vou anular esse convênio, só que eu preciso também falar uma coisa, né? Eu não tenho certeza de todos os convênios que eu já fiz há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então, ok, esse convênio foi anulado, mas certamente a Justiça Eleitoral já fez outros convênios e ela não tem nenhum controle de que convênios ela fez. Bom, outro tipo também de como é usado, né, uma maneira de como nossos dados pessoais são usados, são essa questão da monetização dos nossos dados. A Google, né, uma empresa, um provedor tanto de serviço quanto de conteúdo, ela possui anúncios, né, que todos vocês conhecem, e a partir do momento que você utiliza todos os serviços da plataforma dela, ele consegue criar vários perfis, que são perfis comportamentais, e consegue fazer publicidade direcionada, né? E eu acredito que aqui tenha bastante tipo publicitário, e aí muitos publicitários vão falar, ok, mas publicidade direcionada é uma coisa boa, né? Vai aparecer na sua página o que você quer, a gente já te conhece. Mas ok, tá, seria uma coisa boa se eu tivesse como escolher e falar, eu quero que essa propaganda apareça, eu quero que isso seja, que venha na minha timeline, não vocês decidirem por mim sem o meu consentimento, sem transparência necessária, né? Bom, agora um outro tipo de vigilantismo não é mais só informacional, é um vigilantismo sobre o nosso próprio corpo, né? E aí eu coloquei a foto aqui do iPhone 5 para a gente ter noção como isso acontece, que é um vigilantismo do corpo, fisiológico, molecular mesmo do que acontece com a gente. O iPhone 5 ele trouxe esse processador, o que é o M7, que, de acordo com a propaganda dele, que eu peguei na internet, ele diz que esse processador é um processador de movimento e que está sempre registrando e medindo os movimentos. Com ele é aberta uma nova porta de possibilidades para aplicativos de saúde e exercício. Então, aqui é um exemplo um exemplo bem forte de como você coloca um aplicativo, sei lá, no seu bolso, ele mede os seus batimentos cardíacos e vai falar quanto você tem de saúde, vai, na verdade, gerir a sua vida, né? E esse conceito, na verdade, eu nem vou aprofundar, mas ele é um conceito muito próximo que o Foucault falava de biopolítica, né? Que o Estado está deixando, e as empresas estão deixando de interferir na sua vida para gerir a sua vida, né? Para produzir um certo tipo de comportamento. E aí, nesse sentido, uma professora da ECA, eu acho que é da FAO, na verdade, que é a Gisele Belgman, ela trouxe, na verdade, um exemplo que está na revista que ela faz a curadoria, que é a Select, se não me engano. Ela traz que um aplicativo, X aí, que está Micate, nem sei como se fala, ele utiliza um biosensor para pacientes que sofrem acesso de pânico, né, crise de pânico. Então, é um sensor que vem por debaixo da pele junto com um processador de batimento cardíaco. Quando a pessoa começa a se apavorar, o celular começa a mandar mensagens, fique calmo, não se desespere. Na verdade, eu nem sei que tipo de mensagens eles mandam, mas mandam tipo, mensagens assim, e imediatamente vão mandando para o médico da pessoa. Então, isso é realmente muito grave, né? É um vigilantismo que a gente se dispõe a estar vigiado, né? A criarem esse tipo de estatística, mas é algo realmente sobre o nosso corpo. Um outro exemplo também desse tipo de
de como usam os nossos dados pessoais, os nossos dados moleculares e fisiológicos, é o Google Glass, que eu acho que também todos vocês conhecem, que é aquele Google, o óculos do Google, que tem aquela câmerazinha ali do lado esquerdo, a pessoa fala um comando, sei lá, Google grava, ele grava tudo que você está olhando. E aqui, mais uma vez, não é a vigilância das nossas informações, é a vigilância da nossa percepção, né? Uma captura de percepção muito forte que a gente encontra. Bom, então, com isso, com esses poucos exemplos que eu trouxe, eu queria só falar que a internet, então, possibilita a coleta de novos tipos de informação pessoal, ela facilita a coleta e armazenamento desses dados, ele cria novas capacidades para análise de tratamento dos dados, né, a questão do Big Data, que consegue analisar muito rapidamente volume, variedade e com velocidade, cria as novas possibilidades de uso comercial dos dados e cria novos desafios à regulação, né? Porque tem essa questão transnacional da internet. Muitas vezes o servidor está em outro país e tudo mais. Bom, aí a gente pensa, né? Ok, temos muitos problemas, mas temos que ter leis para garantir aquele direito que eu falei, né? Privacidade, liberdade de expressão são direitos humanos, né? Então, nas cartas internacionais que o Brasil é signatário, então o Brasil tem que respeitá-los. Mas, bom, diante desses problemas, a gente tem lei. E aí a minha resposta é: nós não temos leis ainda que regulem os nossos direitos, a nossa privacidade na internet. Aí eu coloquei aqui a foto do Marco Civil. O Marco Civil é um projeto de lei, ele é uma carta de princípios, né, da internet que regulamenta os nossos direitos na internet e que vai nortear as leis específicas, como é o caso de uma lei de dados pessoais. Aqui embaixo ficou muito ruim, mas eu coloquei que já existe um anteprojeto de dados pessoais, que não está andando, na verdade agora, com todos esses acontecimentos, começou a andar, mas a gente tem essas duas leis. Então, o Marco Civil é uma carta de princípios e o PL de dados pessoais, ele precisa começar a ser debatido, né? Ele é muito bom, ele tem qualidades que a gente não pode deixar de mencionar, mas tem outros tipos de direitos que precisam ser melhor protegidos. Por exemplo, o PL de dados pessoais, ele trata muitíssimo bem dos seus direitos frente a ingerências de empresas públicas, né? Então, ele fala que o provedor tem que ser responsabilizado, que a empresa de cartão de crédito não pode usar seus dados como ele bem quer, mas ele deixa um pouco a desejar a questão da regulamentação dos seus direitos frente ao uso do poder público. Bom, agora só para falar um pouco do Marco Civil, que é essa carta de princípios, o Marco Civil, no que tange a questão de privacidade de dados pessoais, ele traz sim uma grande garantia dos dados pessoais, que ele fala assim: os logs, né, a identificação na internet, os logs, eles devem ser guardados somente por um ano. Isso é um grande avanço, né, não pode ficar lá guardado ilimitadamente. E ele só pode ser disponibilizado para o poder público, para quem peça, a partir de uma decisão judicial. Então, não pode ser aleatório. Precisa ter uma decisão judicial afirmando isso. E também, só para mencionar rapidamente, esses projetos eles foram muito positivos na agenda política brasileira, porque eles foram processos que nasceram de uma contribuição pública, né? Então, através de uma plataforma virtual, empresas, sociedade civil e governo depositaram ali seus comentários e se construíram textos muito progressistas, na verdade. E agora, com as questões internacionais, a Dilma pediu que o Marco Civil fosse votado logo no Congresso e deu 45 dias para ser votado na Câmara, senão tranca a pauta. E depois 45 dias no Senado. Bom, então a gente já viu que a gente não tem lei, mas só para falar rapidamente que os organismos internacionais há muito tempo já estão falando, todos os membros desses organismos precisam fazer leis. Então aqui eu coloquei um pronunciamento da Alta Comissária das Nações Unidas pedindo isso. E o que as nossas leis devem ter, né? Os princípios da Unesco, eles falam que os nossos dados, a gente precisa ter a opção de consentir esses dados, né? Então, por exemplo, os provedores de internet, o Google, o Facebook, eles devem nos falar: olha, você permite que a gente retenha seus dados? Então, uma lei boa precisa prever isso. A gente também precisa poder acessar os nossos dados, né? Então, ok, o Estado tem um banco de dados ali do bilhete único, todo mundo que usa o bilhete único, eu posso pedir para o Estado, deixa eu ver que dados você tem meu ali, como você trata e para que você usa, né? Para que política pública você está usando. E também, se ele estiver errado, eu preciso ter o direito de correção desses dados. A lei também precisa prever
que haja definição certa, né, bem exata e rígida, de responsabilidade para os detentores de informação, né? Então, o poder público e as empresas privadas, elas precisam ser responsáveis. Elas precisam se sentir realmente responsáveis por algo muito valioso, que elas não podem fazer o que elas quiserem com isso, né? Os dados pessoais é um direito humano, fundamental da personalidade humana. Enfim, também precisa ter direito ao recurso, né? Se o seu dado foi disponibilizado e você não quer, você precisa ter um direito de recorrer a isso. Eu estou tentando passar rápido para depois a gente conseguir debater. Aí aqui eu só quis mostrar, na verdade, que isso há muito tempo está sendo discutido, né, a proteção de dados pessoais, por mais que a gente só tenha agora a sociedade se voltado a isso agora, nesse momento, desde 1974, a política internacional já discute. Aqui eu coloquei outras boas práticas, né, então, que eu não falei antes. É necessário que aqueles que detêm o nosso dado os guarde com segurança, né? Então, que não seja permitido roubo, que algum enfim, infiltramento vaze os nossos dados. E também a questão da transparência, eu queria apontar mais uma vez que é muito importante. Não basta ali, estar nos termos de condição de uso, uma letra minúscula dizendo que vai usar os seus dados para isso, isso, isso. Não. Precisa estar muito claro, precisa avisar para que ele está coletando os dados, que tipo de tratamento e o que ele vai fazer. E depois ele precisa ser destruído. Acabou um período que o nosso dado vai ser usado, eu vou usar os seus dados pessoais por 1 ano. Acabou esse período, eles devem ser destruídos daquela base de dados. E, por fim, o relator de liberdade de expressão da ONU, Frank LaRue, ele fez um relatório muito bom, muito consistente sobre vigilantismo, e ele deixou algumas recomendações para o Estado, e algumas dessas recomendações estão na nossa lei de dados pessoais, mas que, pontuo novamente, está parada no Congresso, né? Que é que os estados devem estabelecer órgãos de supervisão, e isso a nossa lei prevê, ela prevê uma agência independente para cuidar dos nossos dados pessoais. Então, essa agência ela vai funcionar como um órgão fiscalizador, né, para aqueles que descumprirem, tanto órgãos públicos quanto empresas privadas que descumprirem as regras. Os estados não devem restringir o anonimato, né, é muito importante poder ter essa garantia de privacidade. É necessária a autorização judicial para liberar os dados pessoais, isso como regra, né? A gente não pode continuar com essa prática que existe hoje em dia, que o poder público fala, provedor, me passa aí os dados de tal pessoa, e o provedor dá. Uma questão muito importante é a não proibição de criptografia. A criptografia é um mecanismo talvez não mais tão seguro, né, de proteção à privacidade, mas é interessante que os países não proíbam programas, por exemplo, o PGP, o navegador Tor e outros, porque é ainda uma prática importante, né, um mecanismo de defesa importante à privacidade, e há países que proíbem a criptografia. E pior que proibir, há países que definem a utilização de criptografia como crime. E, novamente, a definição clara de responsabilidades para o setor privado. Espero, então, que tenha sido claro e a gente fica para o debate. Obrigada. Daqui a pouco a gente faz perguntas. Quando você arruma lá, eu queria falar sobre essa lei de proteção de dados pessoais. Muita gente, quando fala esse negócio de espionagem, fala, mas eu não faço nada de errado, qual o problema? Pode me espionar. Não, não pode espionar, está errado. Não, a sua comunicação ela é inviolável, ninguém pode espionar. E você fornece as informações para as empresas, para o Google, para o Facebook, você usa o WhatsApp, por exemplo, os termos de uso, eles não garantem a total privacidade das suas informações, mas quem lê os termos de uso do WhatsApp? Ninguém lê. Eu nunca li, por exemplo, mas eu uso. Então, eu acho que o principal ponto de todas essas leis, tanto do Marco Civil quanto principalmente do anteprojeto de proteção de dados pessoais, é a transparência. As empresas e os órgãos públicos eles têm que ser absolutamente transparentes em relação ao que eles fazem com as nossas informações. Por exemplo, o Google... Imagina, o Google mudou, acho que foi em 2011, as políticas de uso dele. Antes, as informações do YouTube eram do YouTube, as da busca eram da busca, do Gmail era do Gmail. A partir de 2011, eles unificaram isso. Pô, se o Google unificou as informações que eu busco com o conteúdo dos meus e-mails, com... sei lá, com os vídeos que eu assisto no YouTube, ele sabe mais do que eu mesma, do que meu terapeuta, do que minha mãe. Assim, é assustadora essa quantidade de informações. E eu tenho que ter o direito de saber exatamente o que eles guardam. Todas as pessoas têm que saber, e quase ninguém sabe. As empresas também não podem trocar informações entre si, assim, isso é muito sério. Se o Google troca informações com o Facebook, você tem que saber explicitamente isso, porque o poder que essas empresas têm com essa quantidade de informações é realmente assustador, assim. E a gente está totalmente à mercê delas, sem regulação. A Europa tem uma legislação um pouco mais avançada, né, que depois a gente pode falar disso aqui. O Brasil tem essas discussões que estavam
paradas. O Marco Civil da Internet ele quase ficou em estado, sei lá, de hibernação, assim, porque o negócio parou na Câmara no ano passado e só voltou a andar, porque o escândalo de espionagem chegou até a Dilma, e agora o negócio voltou a andar. E agora, esse anteprojeto de dados pessoais talvez volte a andar também, que foi o lado bom desse escândalo todo. E agora o Rafael vai falar. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Zanata, sou do Núcleo de Direito, Internet e Sociedade da USP. É um órgão de pesquisa, de membros de pós-graduação e graduação, e fico muito contente em usar esse espaço para provocá-los para alguns debates. Então, queria encurtar bastante minha apresentação e vou tentar superar ou não encarar a sua proposta, Tati, que a sua provocação foi muito forte, né? Você sugeriu como título a Nova Guerra Fria, que em si já é um título muito polêmico, e a provocação era o papel do indivíduo perante organizações e governos. Então, eu não me atrevo a dar uma resposta para qual é o papel do indivíduo, mas eu queria ressaltar o argumento da apresentação, que é uma tensão entre duas estratégias que nós podemos pensar. Então, minha apresentação, de forma muito sintética, eu queria resgatar qual é o sentimento de angústia que está por trás dessa experiência social que a gente está vivenciando, sobre medos e temores sobre privacidade, perdas de liberdades, enfatizar um pouco qual a importância do cenário Snowden e quais são essas duas estratégias hoje. Quando eu parei para pensar na provocação da Tati sobre Nova Guerra Fria, a primeira confusão mental minha foi pensar, bom, mas por que Nova Guerra Fria? Guerra Fria, tal como a gente está acostumado a pensar, é um período histórico muito preciso do século XX, de bipolarização, de um confronto ideológico entre capitalismo e socialismo, mas eu acho que a Tati quis sugerir uma outra coisa. Eu acho que ela quis sugerir aquela angústia que o Max Weber colocou no começo do século XX entre burocracias, administrações racionalizadas e indivíduos. Acho que é um pouco nesse sentido, ou seja, como que nós nos sentimos hoje numa jaula de ferro que é fruto da nossa própria experiência de constante racionalização e burocratização. Se vocês forem para os livros do Weber lá atrás, essa angústia está presente nos escritos dele em sociologia. Está presente também no Franz Kafka, em obras literárias que também tratam de burocratização e da perda de autonomia do indivíduo perante algo que é invisível. Estruturas burocráticas, formas de administração racionalizadas, que são direcionadas a fins, que fazem controle de meios para fins. Isso é uma peculiaridade recente de um modelo mental nosso. Essa preocupação literária, kafkiana ou sociológica weberiana, também repercute de outro modo em obras clássicas como do Orwell e do Huxley sobre sociedades distópicas, que, no fundo, tentam traçar ou imaginar um futuro em que a racionalização e a burocratização são levadas no extremo. E esse é o perigo nosso. Se vocês também observarem um estudo que foi feito em 67 pelo MIT, em que eles fizeram uma previsão, um exercício de futurologia sobre como que seria o ano 2000. Então, foram vários sociólogos, economistas, antropólogos que se reuniram durante alguns meses para discutir, bom, o que será que vai acontecer diante dessa constante racionalização e progresso técnico? Tem uma passagem ali do Hermann Kahn, que eu acho brilhante, que é muito óbvia, mas ao mesmo tempo brilhante, sobre o que poderia acontecer no século XXI. Você vê que o item 30, ele fez uma lista de 100 tecnologias e inovações, a 30 é bastante o nosso cenário, né? New and Pervasive Techniques for Surveillance, de vigilância, que é o que a Camila falou na apresentação dela, a ascensão de um modelo de Estado de vigilância em massa. Bom, eu acho que todos nós já sentimos, né, os leitores de Orwell já tinham uma percepção de que algo estava errado, isso ficou muito escancarado para o mundo inteiro, nesse ano particularmente, quando o Edward Snowden, que era um contractor, né, ele era um funcionário da Booz Allen Hamilton, uma empresa contratada pela CIA para prestar serviços de inteligência, ele denunciou, né, ele é chamado de whistleblower porque fez a denúncia dos documentos que iniciaram esse amplo debate sobre quais são os limites, né, e por que os Estados Unidos estão executando essa política de Estado, de controle de dados no mundo inteiro, valendo-se, né, das possibilidades que existem para a tecnologia. Eu acho que, para sintetizar um pouco o que é essa realidade Snowden, por que ela importa para a gente, alguns pontos podem ser destacados. Primeiro, é a ascensão desse modelo de Estado de vigilância em massa. Um outro fenômeno que é pouco discutido é como que esse próprio surveillance state, ele incentiva cada vez mais o setor privado a orientar seus negócios, o seu business, para o setor militar. Da década de 60 em diante, esse foi um debate nos Estados Unidos de que o complexo militar industrial
iria constantemente ser privatizado e estimular que empresários migrassem para o setor de tecnologia e informação para prestar serviços militares. É o caso da Booz Allen Hamilton, que era uma empresa de engenharia e construtora, e foi para o serviço de inteligência e TI, acabou contratando o Edward Snowden sem saber que ele iria denunciar. A legitimidade desse tipo de Estado, ou o discurso pregado pelos Estados Unidos, é que existe uma necessidade de combate ao terrorismo e que, portanto, o discurso de guerra ao terror, combate ao terror, garante legitimidade democrática para esse tipo de controle. E é isso que está em pauta hoje. Eu não vou comentar os fenômenos, o que aconteceu com o Priz e quais foram as intimidações que o The Guardian sofreu, mas são pontos que valem destaque também, que logo após as denúncias do Snowden, a sociedade civil que se organizou para denunciar através do jornalismo o que estava acontecendo foi amplamente intimidada, e a gente teve exemplos, inclusive, com brasileiros, que foi o caso do parceiro do Glenn Greenwald, que foi retido no aeroporto de Heathrow pelo tempo máximo, né, para intimidar justamente o trabalho dos jornalistas de expor o que está acontecendo. No fundo, a questão que o Snowden coloca, o que motivou ele a fazer o ato de whistleblower, é por que os Estados Unidos têm esse poder de ser o xerife do mundo? Quais são os problemas, então, que a gente tem que considerar também ao discutir proteção de privacidade? São problemas muito graves no nosso cenário brasileiro, e eu não quero focar só no que a NSA ou no que a NSA faz, mas o que nós podemos fazer aqui. A gente tem um problema grave a forma como os dados não estão somente no Brasil, o que demonstra a fragilidade da estratégia brasileira de hospedar os dados aqui, que são os constantes serviços de computação em nuvem e redes sociais que estão localizadas em países do exterior. Além desse problema fundamental, que talvez não possa ser corrigido, quando a gente discute privacidade, proteção da privacidade no Brasil, a gente tem outros problemas, não só esses. Um primeiro problema é cultural, ou seja, a gente não tem uma cultura de liberdade ou libertária que coloca a liberdade de expressão ou privacidade como norte primário. Segundo, a gente tem esse mesmo fenômeno cultural refletido nas nossas instituições e no próprio judiciário, em que não há um ambiente institucional seguro que proteja liberdade de expressão e privacidade. Isso fica muito claro no estudo que o Francisco Cruz e o Denis Antonielli fizeram, que são membros do núcleo, sobre quebra de sigilo e dados em processos judiciais. Os juízes não sabem argumentar por que eles estão concedendo a quebra de sigilo, e é basicamente muito fácil no Brasil você obter essa quebra pela via judicial. Os juízes não sabem pensar ou construir os seus argumentos de forma a proteger essas liberdades individuais. Isso, no fundo, é um problema cultural nosso. Para quem estuda história do direito, fica muito claro que existe no Brasil uma cultura muito mais penalista, de usar o direito como instrumento de punição, do que usar o direito como liberdade de moldura para liberdades civis. Eu acho que o caso do Marco Civil da Internet é clássico. É uma legislação civil que está há 3 anos, 4 anos sendo discutida, e nesses escândalos de quebra de dados e outros, o debate legislativo foi muito mais para o lado penal do que efetivar a proteção civil. A lei Carolina Dickmann foi aprovada em tempo recorde, né? Que é a lei que tipifica crimes digitais. Ela foi super rápida, enquanto o Marco Civil estava parado. O escândalo da atriz fez com que os deputados corressem para aprovar ela, né? Uma lei criminal. Uhum. E isso é um traço cultural brasileiro, de cultura jurídica brasileira. É muito mais fácil o legislativo se mobilizar para legislações penais do que civis. Esse é um ponto que talvez a grande contribuição da Direito GV do Rio foi ter criado o Centro de Tecnologia e Sociedade e levantar essas questões e começar a fazer pesquisa sobre isso. Por que nós temos cultura penalista, quais são as dificuldades de proteção de liberdade, de privacidade. Mas, está no quarto ponto ali, nós consideramos aqui em São Paulo a experiência do Rio como exceção, e se você comparar o quadro brasileiro de mais de 1.200 faculdades de Direito, é o país que mais tem faculdades de Direito do mundo, são raros os centros de pesquisa nessas universidades que discutem essas questões. Então, existe um debate jurídico em pleno atraso no Brasil, e esse é um momento para reverter essa situação e colocar uma nova pauta para todas as faculdades, e não só faculdades de Direito, universidades, mas espaços como esse. O último ponto que deve ser considerado é que, diante do cenário Snowden, existe uma polêmica estratégia do governo Rousseff, que é catalisada um pouco pela ideia de promoção da indústria nacional, de manter os dados em território brasileiro, sob jurisdição brasileira, fazer um investimento pesado em TI,
utilizar contractors, né, fazer esse outsourcing com empresas privadas para prestar serviço para o governo, para o Departamento de Defesa, e utilizar o Marco Civil da Internet, pelo menos é uma ideia que está em discussão, incluir algumas normas sobre proteção de dados do Brasil. Eu não vou entrar nessa polêmica, mas eu queria colocar como um dos pontos problemáticos para a proteção de dados. Bom, aqui eu queria apresentar o argumento e provocá-los para o debate, né? Acho que quando a gente pensa, diante desse cenário, o que fazer, qual que é o papel do indivíduo, de que modo a gente pode utilizar o direito como estratégia ou não para a defesa da privacidade e liberdade, que é o ponto que a Tati provocou na apresentação. Eu acho que, contrastando muito toscamente, mas só para obter dois tipos ideais de estratégia, tem uma estratégia que é overground e outra que é underground nessa minha separação. A primeira, e aí vem a questão da Tati, qual é o papel do indivíduo? Na primeira estratégia, não há papel para o indivíduo isolado. Então, o ponto de partida é organização. É coletivizar a discussão e fazer desses espaços de construção coletivo, mobilização política, coloco ali como grassroots politics, né, que vem de baixo para cima, um verdadeiro debate global sobre estratégias de governança da internet para que os próprios países tenham ordenações jurídicas que reflitam esses mesmos nortes. E aí vem uma discussão fundamental que é quais são os limites que nós queremos colocar para esse avanço do progresso técnico. Aqui, a gente volta para uma discussão normativa, né? Que sociedade nós queremos? Acho que o nosso grande erro é não ter feito longas pausas para discutir quais os limites, o que nós queremos. O obstáculo esse é um esforço enorme. Além dos obstáculos políticos e econômicos, se você pensar em instrumentos de governança internacional, entra naquela velha ideia kantiana, habermasiana, de que seria possível uma paz global regulada pelo direito. Do outro lado, estratégia underground, que se casa um pouco em alguns pontos com o overground, eu vou explicar por quê, mas se valer de instrumentos de criptografia, de aproveitar o progresso técnico para justamente impedir a identificação de quem está produzindo aquele dado, e se apoiar firmemente em anonimato, deep web, redes anônimas. O ponto de contato aqui daria no que a Camila colocou, que é utilizar o direito como uma estratégia para garantir a criptografia e a deep web. Então, é possível, sim, ter um ponto de contato normativo com essa estratégia que é underground. A estratégia underground é muito mais fácil de ser utilizada por cada indivíduo, né? Cada um utiliza os seus próprios instrumentos de criptografia e de navegação, enquanto que no outro é muito mais coletivizado, envolve uma luta política, uma discussão política e jurídica enorme. Então, eu queria provocá-los e aproveitar o espaço para ouvir de vocês se esse contraste faz sentido ou não, para a gente aproveitar o tempo. Por fim, para superar esse atraso do ensino jurídico, foi criada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o NDIS, que é o Núcleo de Direito Internet e Sociedade, que é justamente um espaço para reflexão e para pesquisa nessa área. Então, o nosso tema, para o ano que vem, para esse ano, é justamente Deep Web. Então, a gente tem um laboratório de pesquisa coletiva, com vários alunos de graduação e pós, pesquisando nesse mesmo guarda-chuva. Esse aqui é um print do site, ele é aberto para todo mundo, em especial na parte de análise de conjuntura. Então, se vocês quiserem escrever para o núcleo, comentando questões atuais, esse é um espaço aberto, e a nossa grande dificuldade agora é ir para além do espaço universitário de juristas e sociólogos e realmente fazer uma construção em rede com toda a sociedade civil. Eu queria, então, só deixar aqui e aproveitar para ouvir de vocês e a gente discutir. Quem tiver pergunta aí, pode levantar a mão, que vai ser ótimo assim, ouvir questões. Eu tenho algumas já que eu vou jogar para eles. E a primeira delas eu queria falar... posso só perguntar antes, aí passo para você. Hoje, né, de manhã, não sei se vocês acompanharam, mas a Dilma abriu a Assembleia Geral da ONU e falou bem brava sobre essa questão de espionagem. Assim, o discurso dela foi bastante elogiado, assim, a postura brasileira, ela assumiu uma postura bem dura. E tem gente falando que o Brasil pode assumir um protagonismo internacional nessa questão. Será que agora é a hora que a gente vai começar a falar como os Estados Unidos vão se comportar ou não? Será que as nossas diretrizes para a internet, a gente pode digitar isso? Será que o Marco Civil da Internet pode ser um bom modelo de governança internacional para a internet? A gente está com essa bola toda? Queria que eles opinassem isso. Acho que a gente tem que considerar 3 pontos aqui. O primeiro é que o Brasil, de fato, tem um modelo de governança da internet bastante pioneiro, que é o Comitê Gestor da Internet,
que é um órgão multi-stakeholder, criado em 95, depois reeditado em 2003, remodelado em 2003, que de fato combina participação acadêmica, sociedade civil, governo, na construção de resoluções para a governança da internet. O segundo ponto é que a CGI também incentivou que o Brasil se apropriasse do que os Estados Unidos fez, da experiência histórica dos Estados Unidos, para a expansão de banda e infraestrutura para a internet, e ele tem feito isso de forma muito bem sucedida nos últimos anos, de modo que o Brasil talvez seja a grande infraestrutura da América Latina para a internet hoje. Ele pode tirar proveito disso para um próprio debate de governança e regulatório. O terceiro ponto, que é o ponto do Ronaldo Lemos, do CTS, é que esse era um momento chave para, de fato, o Brasil assumir protagonismo e aproveitar a visita da Dilma em outubro dos Estados Unidos para deixar claro que o Brasil é um país que leva a sério a proteção da privacidade e liberdade e poderia reverter o jogo. Vários críticos dizem que não era uma estratégia razoável, porque a Dilma poderia ser humilhada em território estadunidense, outros poderiam apontar as fragilidades do discurso brasileiro, mas é uma questão em aberto. Eu tendo a concordar com o Ronaldo que existia uma possibilidade, sim, ao mesmo tempo em que o ato simbólico da Dilma é justamente para mostrar para as outras nações, né, o descontentamento brasileiro. Então, é um ato mais simbólico do que estratégico em termos de diplomacia e policy making. Acho que é um pouco por aí. Comentário. Bom, está funcionando. É muito importante que a Dilma, né, que o executivo de um país tão forte como o Brasil agora, tome à frente disso, porque, para vocês terem ideia, o Marco Civil da Internet, que ainda está na Câmara, mas ele é uma legislação muito progressista, realmente é uma legislação muito avançada. E é avançada justamente por esse modelo de governança que a gente tem, que é o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet. Agora, o executivo abraçar isso como uma causa, né, levar isso para os fóruns internacionais, levar isso para os órgãos de governança internacional da internet é muito importante. Realmente, o Brasil abraçou a causa por uma, talvez, fatalidade, uma questão pessoal, né? A Dilma não gostou de ser espionada, claramente não, a Petrobras também não gostou, mas isso, com certeza, veio no momento certo e político certo, e o Brasil tem agora uma ótima chance de, primeiro, aprovar um marco civil, né, com condições que o CGI pedia, com questões defendendo a neutralidade e outras, e levar esse modelo para fora. Boa tarde. A minha pergunta, dentro dessa questão de privacidade mesmo, para um produtor de conteúdo, quais seriam os limites de proteção de copyright content? Como assim, os limites de proteção? Dá um exemplo prático, só para... Então, por exemplo, a retirada não só a retirada de conteúdo protegido por direito autoral, mas também como a execução de ações civis e criminais pela divulgação de conteúdo através com lucros, com fins lucrativos ou não. Então, até onde a produtora poderia ir? Essa questão de direitos autorais, tem a reforma da lei de direitos autorais que está sendo discutida no Ministério da Cultura, né? Em breve a gente deve ter notícias dela, mas o próprio Marco Civil trata disso também. Ele diz que as empresas de internet elas não podem se responder, não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo que você posta. Por exemplo, se eu tenho um blog no Blogspot e xingo alguém, o Google não pode responder por isso. O Google não pode, a pessoa não pode processar o Google por aquele negócio que eu postei ali. Por que o Marco Civil da Internet determina isso? Porque, senão, o Google ia começar a remover todas as pessoas xingando ou falando, enfim, qualquer tipo de conteúdo duvidoso, o Google ia remover por medo de ser processado. É uma proteção jurídica para isso. Só que o Marco Civil tem uma exceção. A empresa ela pode responder, sim, por violação de direitos autorais. Foi adicionado lá um inciso, né, no artigo 15, depois eles falam mais sobre isso, que diz que, se eu for lá e postar um vídeo protegido no YouTube, o Google pode responder. Isso significa que o Google vai ter uma postura ativa de remoção de conteúdo. Isso deve ser regulado nos próximos tempos, enfim, com a aprovação dessas leis, tanto do Marco Civil quanto da reforma da LDA, mas, por enquanto, ainda tem um limbo. O que tem acontecido, por enquanto? Como é que enfim, como é que
Isso tem acontecido, né? Essa notificação é retirada, é uma coisa que já acontece hoje na jurisprudência. As empresas costumam remover os conteúdos piratas, mesmo sem ordem judicial, né? Existe um modelo estadunidense de 3 chamadas, 3 notificações, depois ele é retirado. No Brasil, o Google adota como política clara que, estou usando o Google como exemplo, apenas como exemplo de empresa de tecnologia, que somente após notificação judicial que é feita a retirada do conteúdo. Mas acho que tem uma questão importante aí, que é uma própria discussão técnica, porque o lobby das empresas ou da indústria que pretende fazer com que a regra seja que o provedor seja responsabilizado, o argumento deles é que existem condições técnicas para fazer uma análise prévia de ofensa ou não a direito de propriedade. Por outro lado, essas empresas afirmam que não há condição de fazer um controle prévio e que, portanto, elas não teriam condições, não seria justo que elas fossem responsabilizadas, e sim quem produziu ou quem fez o upload daquele conteúdo. Então, essa é uma chave da discussão, que dela é muito mais técnica do que jurídica, mas está por trás também do lobby daqueles que pretendem modificar as regras do jogo. O Marco Civil, até muito pouco tempo, definia claramente que o provedor não seria responsabilizado. Essa discussão de que ele será assim caso houver ofensa de direitos autorais, que é uma novidade política. Ou seja, para o vídeo sair do ar, só se você entrasse na justiça. Era isso que o Marco Civil definia, mas o lobby, enfim, dos produtores de conteúdo, das grandes indústrias produtoras de conteúdo, conseguiram incluir essa modificação aí. Então, deve ficar mais difícil subir uma música para o YouTube, se o Marco Civil for aprovado como está. A gente não sabe exatamente o conteúdo, né? E daí vem o próprio argumento de morosidade do judiciário que as lobbies utilizam, porque elas dizem que se houver, de fato, procedimento judicial, né, e a ofensa, o compartilhamento é muito rápido, enquanto que a justiça é procedimental, então, portanto, ela é lenta. Então, muito provavelmente vai demorar 1 ano ou 2 por uma causa dessa ser julgada no mérito. Então, esse é um problema bastante recente, que a ofensa é feita de forma muito rápida, o compartilhamento é muito rápido, os efeitos são produzidos de forma muito rápida, enquanto que a justiça procedimental é lenta. Então, esse é o argumento que pesa a favor de quem faz lobby nesse sentido, mas a ideia originária do Marco Civil, que inclusive foi discutida horizontalmente de forma participativa, é que não. Na verdade, só um pequeno complemento. Importante ter em mente também que, por exemplo, o provedor ele é responsável pelos dados pessoais ali depositados nele, né? Agora, o provedor ele não deve ser responsabilizado nesse sentido que o Rafael estava falando por conteúdos postados nele, né? Conteúdos que eu posto e ofendeu porventura alguém, não vai ser o provedor que tem que ser processado, né? Porque senão ele vai realmente começar a cortar conteúdo e vai ter uma censura generalizada por parte dos provedores. Bom, tem até algumas informações, o artigo 19 está fazendo uma pesquisa nesse sentido, mas aí eu sugiro, na verdade, vocês entrarem no site, se você tiver interesse. A gente chegou a analisar vários acordos, como os tribunais decidem sobre isso, e a gente viu que os provedores têm removido o conteúdo generalizadamente. A prática que acontece quando não há regulação, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, meu nome é Fernanda. Queria só relatar, antes da minha pergunta, um caso que meu avô era produtor de cinema e descobri que um dos filmes dele, que minha avó tem os direitos autorais, está na Cinemateca, uma cópia rara, estava no YouTube há 2 meses. Mandei para eles um e-mail só, preenchi um formulário, em cerca de 2 semanas eles me responderam e o conteúdo foi removido. Então, só relatar essa experiência que, às vezes, as coisas são um pouco mais simples, né? É só a gente tentar os recursos que já existem. E a minha pergunta é o seguinte, eu li recentemente que um fotógrafo de Nova York publicou uma série de fotos íntimas de pessoas nas casas delas, então... Aí tem a questão, né, do direito da inviolabilidade e da privacidade das pessoas. E eu queria saber qual a posição de vocês, por exemplo, em relação a uma situação dessas, ou então até mesmo com a popularização dos drones, né? Como é que fica aí a privacidade das pessoas e o direito à livre expressão, produção de conteúdo? Como é que fica? Um se sobrepõe ao outro? Olha, eu não vou aprofundar, mas acho que nesse caso do fotógrafo, a tensão clara era entre liberdade de expressão artística e privacidade daqueles que eram fotografados, não é, Fernando?
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o caso que a gente analisa para ter algum tipo de raciocínio indutivo, né, daquele caso específico, tirar regras gerais. Então, essa tensão vai existir. E acho que, na minha opinião, ela, infelizmente, vai ter que ser analisada caso a caso, para ver onde que liberdade de expressão artística e privacidade, uma excede os limites das outras. Mas, só nesse sentido, eu queria comentar. Não, complementando novamente, a normativa internacional ela traz que, óbvio, né, vai haver colisões de direito, liberdade de expressão, por vezes, vai se colidir com privacidade, e ela pauta que deve haver uma regrinha de 3 partes. Então, o juiz ele deve analisar 3 coisas. A primeira é se há uma lei prevendo o direito à liberdade de expressão e privacidade. O segundo é se ambos estão protegidos por leis e normativas internacionais e nacionais. E a terceira, se é necessário. Qual que é mais importante ali naquele momento? A liberdade artística para produzir um debate público ou a questão da privacidade, que muitas vezes vai proteger somente uma pessoa e pode ser relativizada, pode haver uma análise ali de se é necessário ou não aquela restrição. Só isso. Eu acho que essa questão tem desafios cada vez maiores. A questão dos drones é uma delas. Assim, eu acho que a gente está produzindo cada vez mais volumes de dados gigantescos. A gente, sobre a gente mesmo, né, usando aplicativos que quantificam todas as coisas que a gente come, as despesas que a gente gasta, a gente tem quantificado tudo cada vez mais. As empresas... Eu até li um texto sobre esse negócio de vida quantificada, né, criar relatórios sobre isso. É maravilhoso, isso é muito útil, é prático. Só que os serviços são tão bons e são tão legais que a gente não olha para o outro lado, a gente não olha para o que está por trás e não sabe exatamente as coisas que estão sendo coletadas e como elas vão ser usadas, né? É um negócio que a Camila falou. A gente está fornecendo informações muito particulares e muito preciosas para empresas que a gente não tem a menor ideia do que são. Assim, são startups, empresas novas, que a gente não sabe em que país que elas estão, sobre quais leis elas atuam, enfim. Por isso que a discussão se a gente vai precisar ter uma regulação global ou não é muito grande, né? Porque eu acho que tentar você colocar a discussão só aqui no Brasil ou ter uma normativa só aqui no Brasil, eu não sei se funciona, né? É uma discussão que está tendo bastante em relação, depois desse caso de espionagem. Talvez seja necessário mesmo estabelecer um marco internacional de privacidade, porque a gente não pode ficar preso só a serviços brasileiros. Eu acho isso impossível, né? O que vocês acham? Seria até interessante ouvir a reação de alguém sobre esse argumento do governo Rousseff de hospedagem de dados aqui. Vocês ficaram sabendo, vocês acompanharam essa proposta da Dilma de nacionalizar os servidores, de, enfim, obrigar que Google e Facebook armazenem as informações aqui no Brasil? Acho que sim, né? Eu peguei o microfone para fazer uma pergunta. Eu vou aproveitar. Eu sou de tecnologia, tá? Então, gente, não importa onde está o servidor, se é no Brasil, nos Estados Unidos, ou onde for. Um hacker consegue acessar os dados da mesma forma. Então, é incoerente essa solicitação. E as empresas estão hospedadas lá, né? Não importa onde esteja. Estão fora da jurisdição nacional. Sim. E fazer as pessoas tomarem consciência disso, né? Porque a gente usa esses aplicativos de serviço todos os dias e a gente não tem a menor ideia das coisas que você... Alguns de vocês já viram no dashboard de privacidade do Google as informações que eles têm sobre vocês? Vocês já viram isso? É bizarro, é assustador, assim. Eu fui lá e apaguei tudo, porque quando eu olhei o meu histórico, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu apaguei tudo, correndo, porque eu falei, né? É assustador, assim. As pessoas, quem usa isso, né? Quem tem controle sobre isso? É uma parcela muito pequena, assim. Acho que
precisa ter um trabalho longo aí, das pessoas começarem a reparar no que acontece por trás, né? Sim. E o cara, ela postou, não foi as coisas, o cara foi atrás dela. Ela foi correndo para a delegacia e etc, denunciou o cara, tudo, porque o cara, assim, coisa de 3 ou 4 lugares que ela foi, ela encontrou o cara lá atrás dela. Mas o que eu acho mais importante, pensando em estratégias do que fazer, né, que é a mobilização da sociedade civil. Porque o regulador, o Estado, ele tem dois problemas graves, né? Primeiro, que ele sempre olha para trás e ele tem uma limitação cognitiva em saber o que ele está regulando. Então, ele sempre está regulando o que já aconteceu, ele não tem capacidade de prever inovações técnicas ou novas formas de atividade que poderiam ser reguladas, e ele tem um processo lento, né, de discussão, de introdução de pautas para poder se regular, etc. Mas se você observa experiências de sociedade civil, né, das pessoas se organizando para fazer esse tipo de controle, de accountability, prestação de contas. Pega um exemplo de um rapaz francês, que é um estudante de Direito em Paris, de 20 e poucos anos. Ele criou um projeto chamado Terms of Service Didn't Read. Ele faz um mapeamento empírico bastante vasto de diversos aplicativos e funcionalidades. E ele analisa, um por um, os termos de uso e ele cria, né, alguns signos ou critérios para identificar, olha, isso é bom nesse sentido, ruim nesse, isso vai te prejudicar assim, assim, assado. Então, não é um regulador francês fazendo isso. É um rapaz de 20 e poucos anos que se organizou com alguns amigos, criou um projeto de exigir accountability e transparência. Então, acho que a gente tem que caminhar um pouco mais no sentido de auto-organização e pressionar por accountability e transparência do que depender do regulador, que é um modelo de regulação do século passado. Então, talvez o desafio aqui seja pensar as nossas estratégias para o que nós queremos como sociedade melhor, de forma auto-organizada. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro comentário. Eu acho que existe um pouco de excesso e de alarde, de sensacionalismo da mídia. Tá? Eu vou falar com liberdade, Tatiana, eu não conheço a revista Galileu, tá? Então não tome para o pessoal. Eu acho que existe um certo excesso. Eu tenho convicção. O risco de eu ser assaltado na Paulista é muito maior do que um dado meu ser roubado na internet. Só parênteses, isso daí, as pessoas de tecnologia sempre têm essa visão. Eu tenho, é porque a gente conhece. Isso. É porque a gente conhece. Esse é o argumento que eu... Mas eu vou fazer uma sugestão técnica. Argumento enviesado. Tá. Dúvida, para um dos três, assim, não importa. Vou fazer um paralelo com uma iniciativa que o Procon São Paulo fez, que pouca gente sabe, acho que pouca gente sabe. Mas eu consigo cadastrar o meu telefone fixo lá no Procon de São Paulo para que telemarketing não façam consultas. Nem todos respeitam, mas muitos respeitam. Né? Não é o caso de eu ter uma organização, eu não conheço o Marco Civil, eu não estou acompanhando, mas não é o caso da gente ter mecanismos de definir claramente qual é a liberdade de expressão e os direitos que eu quero estabelecer para a minha privacidade, por exemplo, para que, mesmo que seja o governo impondo isso, para que os órgãos, as empresas respeitem, não simplificaria o caminho de solução? Como é que você vê isso acontecendo, só para acompanhar seu raciocínio? Não sou sociólogo, sou técnico mesmo. Tá? Porque, assim, na minha cabeça, eu achei tão simples a iniciativa do Procon. Eu tenho os dados. Meu nome é Valdemir Lustosa. Se você procurar no Face, no LinkedIn, meus dados estão públicos e eu não tenho preocupação. E não tenho receios com os meus dados públicos. É claro que eu sei usar chaves de senha protegidas. Então, para mim, na cabeça de um técnico, é uma coisa muito simples. E a falta de conhecimento que vocês falaram é que é o grande problema. Eu acho que o que a gente pega é a questão da transparência e como levar conhecimento para a população. Mas levando conhecimento e você estabelecendo regras simples para você ter... olha, defina aqui, através do teu CPF, de que forma você aceita que seus dados sejam pesquisados por empresas com interesse comercial, por exemplo, de que forma? Se a gente criar algum mecanismo dessa forma, na minha cabeça resolve o problema. Mas é exatamente isso que o PL de dados pessoais traz. Né? Ele traz essa opção. Na verdade, ele vai tornar regra que o poder público e que as empresas privadas falem para você, olha, você aceita que a gente use os seus dados? É exatamente esse mecanismo do Procon que eles
vão viabilizar e melhor, né? Eles vão obrigar as empresas a fazerem, porque se deixar como uma opção para eles não vão fazer. Então tem que ter uma normativa os obrigando. Eles quem? Desculpa, eu não entendi. A lei vai obrigar, entendi. obrigar, né, por meio de uma agência que vai fiscalizar se de fato os provedores e os órgãos públicos estão pedindo consentimento, e se tem o consentimento, se é transparente, né? Se está dizendo, além do consentimento, se está dizendo o que eles vão fazer com seus dados, para que eles precisam. Então, não é só você consente ou não consente, né? Tem todo um acesso à informação por trás do processo. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de experimentalismo institucional. A gente está pensando na época como se estivesse na época do Montesquieu. A gente está pensando na separação de poderes entre executivo, legislativo e judiciário do mesmo modo. E talvez seja a hora de pensar, ora, será que não é o momento de uma nova instituição, para além dessa separação tríparte que existe atualmente, que faça justamente esse tipo de controle de forma participativa, em que as pessoas possam ajudar na regulação, na definição de multas, de quem está fazendo o quê, etc. A gente, às vezes, tem um certo fetiche com as instituições passadas que nos impede de construir as nossas próprias instituições. Eu acho que o problema passa por aí. A gente tem que ter um pouco mais de capacidade de imaginar formas diferentes de definir o que nós queremos, regular, definir instituições. Instituição é um produto humano. Lei é cultural. Não existe algo no mundo como lei e instituição. Com certeza. Essa agência, né, que seria criada pela lei, que fiscalizaria se as empresas e governos estão fazendo isso, seria ótimo que essa agência reguladora tivesse a participação da sociedade, né? E, se não me engano, a agência até prevê, né, a participação da sociedade por fóruns e conselhos da sociedade civil. Então, já... É que eu pensei na Anatel. A Anatel ela ainda é muito técnica, né? Apesar de ser uma agência reguladora que é do executivo, então ela está criando normas, ela não é do legislativo, ela é do executivo, então é um bicho diferente, mas ela ainda assim é muito tecnocrata. Sim. Então a gente tem ainda esse fechamento, né, desses reguladores. Acho que o caminho passa por, como você comentou, uma emancipação no sentido das pessoas terem informação, e informação é poder, e a partir do momento que elas têm informação, elas têm capacidade de participar e ajudar a criar as instituições que elas desejam. É meio utópico, mas eu estou aqui inspirado pelo ideal democrata de que as pessoas têm poder, sim, de participar e definir as regras do jogo. Acho que a gente está muito no começo ainda. O fato de a gente estar discutindo o Marco Civil até hoje, que ele tem princípios muito básicos, como liberdade de expressão, privacidade. Ele foi proposto em 2009 até hoje, ele não foi aprovado até hoje, a gente não tem essas garantias. Quer dizer, a gente está muito no começo ainda, assim. Então, por um lado, esse escândalo de espionagem foi muito bom que essas coisas vão andar daqui para frente. É muito bom que tenha jogado luz em cima desses assuntos que estavam esquecidos, estavam deixados de lado, assim. A gente está num país em que o próprio poder público não respeita as liberdades individuais. Assim. A gente tem vários casos, como o da Save, lá no Rio de Janeiro. Tem casos muito sérios de desrespeito grave dos direitos humanos. Assim. Então, é muito importante que a gente fortaleça e que a gente lute pela aprovação desses marcos legais, assim, porque é o primeiro passo para a gente começar a ficar protegida, mas ainda tem um trabalho muito duro pela frente. Um último comentário, que uma das coisas mais bacanas que eu acho na Tati é que ela não é do direito, só que ela tem um domínio de temas de direito e regulação maior do que qualquer acadêmico de direito que você possa encontrar no país. O que o exemplo da Tati mostra? Que as pessoas não precisam ser formadas em direito para se engajar num debate de regulação. Certo? Você é técnico, você pode, de forma autodidata, compreender como o jogo funciona e se engajar numa discussão sobre o que você deseja, que modelo você quer, modelo normativo. E não só técnico, né? Desculpa, os próprios usuários, porque eu acho que eu, que sou advogada, falar, o técnico falar também é a mesma linguagem, dificílima e chata. Então, quem usa, entende, a gente sabe, né? Eu sei que a minha timeline do Facebook vai ser diferente da minha irmã, que tem os mesmos amigos que eu. Então, a gente consegue, mesmo sem conhecimento técnico jurídico, a ter uma posição, a buscar conhecimento e firmar uma opinião sobre. E eu que não sou nem técnica nem advogada, não é tão difícil entender a língua deles, assim. É só encontrar pessoas como eles, enfim, que pensam em internet, que entendem internet, que tem um monte de gente surgindo aí. Acho que novos tempos vêm, eu sou otimista em relação a isso. E a gente precisa acabar, eu acho, né? Porque já são 3h30. Só explica, Tati, o que é a nova Guerra Fria para o pessoal. Então, pior que não fui eu que sugeri esse título, tá? Foi meu chefe. Então. Meu título era Paranoia ou Precaução, mas ele mudou. Mas eu gostei da sua explicação, acho que você explicou melhor do que eu. Bom, gente, rapidinho. Só puxando um pouquinho o que você falou, né? Que já estão vindo novos usuários. Essa é uma grande preocupação que eu tenho, porque eu tenho filha. Dentro do marco,
tem já algo direcionado, porque hoje a gente vê escolas, tanto públicas quanto particulares, já inserindo notebook, tablet, iPad, e já tem, dentro do marco, alguma coisa já relacionada à educação? Não, nada específico. E nenhum tipo de discussão, nem nada rolando com a relacionado educação. à criança, direitos de criança, educação, acho que nada específico. Por exemplo, na escola da minha filha, a partir de 5 anos, pode entrar com o celular, por segurança, mas isso às vezes, como por segurança, às vezes não. Eu acho que isso tem que ser... O marco é uma lei muito primária, ela é muito inicial, como se fosse a Constituição. Depois dela vão surgir outras regulações, né, específicas. Mas acho que não tem nada. Ela é importante para definir princípios, né? Esses princípios são... Para a gente não tem nada ainda, então, mas assim, eu penso se já estão pensando nas próximas gerações que vão utilizar muito mais do que a gente. Até porque para as crianças não existe mais o mundo... Não é mais separado. Para a criança, o YouTube está aqui, está em todos os lugares. Você não precisa entrar na internet. Não existe essa diferença, né? Por isso que essas questões vão ser muito mais importantes para a geração dela, né? Eu acho. Só complementando, né, que você estava falando, quem que lida com os dados que são capturados no chip do uniforme, né? É a mesma questão. Essa é uma escola privada que certamente faz, mas é a mesma questão. Pública? Então, pior, seríssimo. É a mesma questão dos dados biométricos, né? Que condenados aí presidiários de crimes hediondos têm aqueles chipzinhos. E, exatamente, quem controla, né, é o poder público. O que ele faz com isso? Os presos, eles consentiram, né? Não existem meios menos gravosos à dignidade, à privacidade para se controlar alguém, para se vigiar alguém? Existem, né? Certamente existem. Então, aí que eu, de novo, retomo a questão da necessidade, né? Isso é necessário? Mas, enfim, é um problema. E toda a questão de transparência, de controle, o que deve ser feito, quem que está lidando com isso, perpassa nesses assuntos. Bom, gente, muito obrigada. E bom evento para vocês aqui. Tchau.